E a gente começa então o nosso primeiro programa Marco Zero desse 2019, trazendo informação que vem ainda do ano passado, que é aquela discussão do trânsito. Isso não para nunca aqui em Foz, Paulinho. É isso, o programa de hoje, né, inaugural, primeiro de 2019, só tem assuntos quentes aí, Moacir. Inclusive, alguns temas que a gente já abordou com bastante ênfase no ano passado, mas que eles ainda demandam mais debate e soluções e encaminhamentos por parte do poder público, né? O primeiro deles tem a ver com a mobilidade urbana, tem a ver com a urbanidade da cidade, tem a ver com o planejamento da cidade, né? Que fala justamente do transporte público, das inovações que os órgãos de trânsito aqui de Foz do Iguaçu estão preparando para serem implantados, e também de problemas, né, que a gente acumula aí de há muito tempo, principalmente relacionados ao transporte coletivo. Isso tudo é assunto para o Fernando Maranich, que está aqui conosco, vai ser o primeiro convidado a participar do programa nesse ano de 2019, e ele vai abordar todas essas questões aí ligadas à mobilidade urbana, ao transporte alternativo, semáforo inteligente, aumento da passagem, entre outras coisas aí que interessam diretamente o morador de Foz do Iguaçu, que se desloca todos os dias pelas vias da cidade. Vamos falar também ligado a esse assunto com Jerônimo Centurion. Ele é o presidente da Associação de Motoristas de Transporte Remunerado Privado Individual de Passageiros de Foz do Iguaçu. O nome é grande, mas a abreviação é AMAF. O Jerônimo vai falar sobre um pleito que a categoria de motoristas de transporte por aplicativos demandaram agora nessa semana, que é a revisão da lei municipal que regulamenta o transporte por aplicativo. Aqui são 3 empresas em Foz do Iguaçu operando, a 99, a Garupa e a Uber, e os motoristas desse sistema têm questionamentos em relação à lei, que não foram sanados lá quando a lei foi criada, e a gente vai ouvi-los também logo um pouco depois de ter falado sobre esse assunto com o Fernando Maranich. Para finalizar, a gente vai falar sobre o Foz do Iguaçu Futebol Clube, futebol de campo, né? Teremos aqui o Arif Osman, que vai falar sobre esse céu e inferno que o clube aqui da cidade vive. Pois né? Nas últimas posições do Campeonato Paranaense de Futebol, mas brilhando aí na Copa do Brasil com um jogo decisivo logo mais e nos próximos dias, contando com um reforço no time, no elenco aí para fazer o Foz avançar no campeonato nacional, mocinho. Exatamente, são esses assuntos que você vai acompanhar hoje no nosso programa inicial Marco Zero, e claro, você também pode interagir através do nosso WhatsApp e também através das nossas redes sociais. São 10 horas e 13 minutos, como disse o Paulinho. Vamos então dar início ao programa conversando justamente com o Fernando do Foz Trans, que está aqui para conversar a respeito dos projetos e planos para 2019, né, Paulinho? Isso aí, Fernando Maranich, bem-vindo ao programa, muito obrigado por nos atender nesse sábado. Foi uma semana aí corrida para Foz Trans, com muitos assuntos pululando e você tendo que atender, e a gente foi isso que nos motivou a te convidar a vir ao programa para abordar cada um deles. Eu acho que assim que você dá a sua palavra inicial, a gente já gostaria de ouvir de você uma coisa que foi muito polêmica e causou muita repercussão na população de Foz do Iguaçu, que é a possibilidade de um novo aumento da passagem de ônibus, né? Seja muito bem-vindo à Rádio Clube novamente, e vamos avançar nessa conversa aí que interessa tanto ao morador de Foz. Bom dia, Paulo, bom dia à Rádio Clube, aos ouvintes, e obrigado pelo convite, né, de participar do programa Marco Zero. Várias novidades, né, na questão de mobilidade urbana, na questão de transporte coletivo, na questão de estacionamento rotativo, né? Então, estamos aí sempre à disposição para esclarecer as dúvidas. Quanto a transporte por aplicativo, né, é só deixar claro que a Associação dos Motoristas Regulares, essa MAF, sempre nos cobrou uma atuação forte sobre os irregulares, né? Então estranha muito agora a associação apoiar um movimento de motoristas irregulares que não querem se enquadrar na lei municipal. Quanto às demais reivindicações da associação, essas em nenhum momento chegaram de forma formal, né, formalizadas
pelos seus representantes, pelo Jerônimo, para o Fastrans. Então, na verdade, muito eles reclamam da lei, mas não dizem quais são os pontos específicos que eles gostariam de abordar. A gente acha muito natural, faz parte do regime democrático que a gente vive, né? As pessoas que se sentem incomodadas tentarem mudar a lei, fazerem pressões. Então, quarta-feira, fui comunicado pela Câmara que vai ter, né, esse bate-papo, essa discussão lá, e eu me farei presente para tentar entender o que realmente eles querem. Possivelmente nessa reunião vai ter uma minuta, né, ou pelo menos um documento uma ata, apontando, né, quais são as reivindicações, né, que a categoria aponta em relação à regulamentação, né, Fernando? Porque basicamente, quem quiser ser motorista por aplicativo, basta ter um carro de até 8 anos de idade, passar pela vistoria do Fastrans e pagar uma taxa, né, de 3 UFs, que corresponde hoje a R$252. Então, a pessoa tem um carro até 8 anos, paga R$252 por ano e tem direito a ser motorista por aplicativo. Claro que tem os requisitos previstos pelas empresas, né? A Uber tem uns requisitos, a 99 tem outro, a Garupa deve ter outros requisitos. Mas basicamente são os mesmos. Apresentar certidões, né, de antecedentes criminais, apresentar a cópia da CNH e comprovante do carro, lembrando que a CNH tem que estar lá a observação de que esse motorista exerce atividade remunerada, o EAR, que é incluído no Detran, né? Fora isso, não sei que outra dificuldade eles têm. Ô Fernando, a época da regulamentação do transporte por aplicativo aqui em Foz do Iguaçu, os motoristas, né, dessa categoria reclamaram muito, eles se sentiram prejudicados no diálogo com o poder público, tanto em relação ao executivo, tanto quanto ao legislativo. Eles entenderam, a época foi uma reclamação deles pública isso, de que houve uma certa preferência num diálogo maior com outras categorias vinculadas ao transporte do que em relação a eles, né? Eles dizem que várias daquelas reivindicações que não foram consideradas no momento da regulamentação estão sendo reconhecidas pela Justiça, com várias liminares a favor dos motoristas por aplicativos. Isso não dá uma ênfase, uma justificativa, uma razão a eles de pedirem essa revisão da regulamentação? E qual é a visão do Fastrans em relação a essa eventual revisão da regulamentação? Vamos assim, por pontos, né, eu acho. É importante. Tem uma certa razão eles, é verdade. Alguns motoristas que estão regulares têm ingressado com mandado de segurança pedindo para afastar a obrigatoriedade da placa ser de Foz do Iguaçu, né? Eu estou numa posição que eu represento os interesses de Foz do Iguaçu e vou defender sempre os interesses do iguaçuense. A gente não quer vir ver o cara que vem passar um mês de férias aqui, placa de longe, de Brasília, São Paulo, Goiás, ficar trabalhando aqui sem pagar nada, né? Então a gente tentou realmente, o projeto foi feito pelo Fastrans, a base do projeto, e tentamos sim limitar esse serviço para os moradores de Foz do Iguaçu. E isso previmos na lei, passou, foi aprovado, e não infelizmente, né, o Poder Judiciário tem dito que a gente não pode exigir a placa de Foz do Iguaçu. Então quem está entrando com mandado de segurança está ganhando realmente isso. Então as pessoas estão vindo de fora, né, são transferidas para cá e estão trabalhando com placas de fora. Qual é a preocupação principal disso? Primeiro é proteger o emprego para o trabalhador de Foz do Iguaçu e segundo também ter o retorno do IPVA, porque todos os carros emplacados em Foz do Iguaçu, a metade do IPVA pago retorna para a cidade, né? Então tu vê, as pessoas estão prestando serviço aqui, usando as nossas ruas, muitas delas, né, não tem já uma conservação tão boa, usando mais ainda, e o IPVA está indo para outro estado. E as pessoas não se importam com isso, né? Qual é a diferença da pessoa pagar o IPVA para São Paulo ou para cá? Porque o dinheiro fica aqui. É por isso que a gente está brigando e exigindo a placa de Foz. Que outras exigências da lei, né, estão sendo afastadas pelo Poder Judiciário? A proibição de parar em alguns lugares, né? Isso foi acrescentado pela Câmara de Vereadores, eles discutiram, acharam melhor proibir que os motoristas de aplicativo parassem, né, na frente de hotéis, ficassem parados, esperando ser chamados, né,
na frente de agências de viagens. Isso foi uma opção política dos nossos representantes, né, que o Poder Judiciário tem entendido que é inconstitucional, porque proíbe demais, limita demais esse direito de ir e vir, né? Não poderia ser vetado pelo prefeito à época, esse item especificamente? Existe um veto, né? Existe a possibilidade sempre do Poder Executivo vetar o que se considera, né, contrário à lei ou contrário aos interesses públicos, né? Não sei se não se deu conta, não sei se achou que era interessante, né? Aí teria que ser perguntado ao prefeito municipal. Fernando, durante a semana a entidade, né, a MAF, divulgou um manifesto, e um dos pontos do manifesto, além de pedir a revisão da lei, foi essa questão da fiscalização, né? A nota, o comunicado, não foi especificamente questionando a fiscalização dos irregulares, né? Um ponto da nota lá do comunicado era questionando a forma, a conduta do fiscal, né? Foi tomada uma decisão em relação a isso, um procedimento em relação a isso? Foi identificado alguma irregularidade por parte da conduta do fiscal? Então assim, toda reclamação de fiscal, né, ela tem que ser demonstrada pela pessoa que está reclamando. Então a gente recebe uma reclamação via internet, né, a pessoa, então o presidente, esse Jerônimo, ele tem que ir até o Fostrans, se identificar, fazer a reclamação e comprovar a reclamação. A gente não pode sair afastando, punindo um servidor público porque alguém reclamou via rede social. Então a gente espera e pede para ele que ele vá até o Fostrans, se identifique e comprove as reclamações, né? O que eu vi nas redes sociais? Que o fiscal está multando quem para em área de embarque e desembarque na rodoviária. É proibido, todo mundo sabe. A pessoa acima de 18 anos que tirou a carteira sabe que não pode estacionar em área de embarque e desembarque, nem para um minutinho levar a pessoa, né? O embarque e desembarque parou, desceu a pessoa, tirou a mala e partiu. Fazer ponto lá não é possível. Certo. A gente inverteu a nossa pauta aqui, Paulo. Isso. O Fernando já começou falando do transporte por aplicativo. Vamos continuar, né, semana que vem nesse assunto. Mas a gente também tem outros assuntos para tratar contigo, Moacir. E um deles era aquele que o Paulo colocou na abertura da entrevista, que é da possibilidade do aumento da passagem. A gente tem essa possibilidade do aumento da passagem, mas num contrafluxo dos pedidos, das demandas, né, dos usuários aí, tem um rol de reivindicações que a gente até vai colocar aqui ao longo da entrevista. Mas, para começar, como é que está esse pedido por parte das concessionárias? Como é que a prefeitura recebeu esse pedido e se esse aumento vai ocorrer agora? A gente recebeu... A gente está falando de uma passagem que recentemente já aumentou, né? E que aumentaria em 10%, desculpa, 10 centavos agora, caso venha a ocorrer. Então, vamos esclarecer assim. O contrato prevê duas formas de aumento de tarifa. Uma, a anual, que é sempre feita em setembro, que o Fostrans e a prefeitura, né, tem entendido que não é justa, não concede. As empresas têm entrado na justiça e têm conseguido, né, por determinação judicial, o aumento da passagem, com base na atualização monetária. Então, anualmente, vê-se a correção monetária e se aplica sobre a passagem. Isso está previsto, é normal, né, em todos os contratos. Só para a gente complementar, então, a última foi de R$ 3,55, né, para R$ 3,75 em novembro. Foi em novembro, tinha que ter sido em setembro, a gente não concedeu, dissemos, né? Não, eles ingressaram na justiça e o Poder Judiciário ordenou sob pena de multa, né, em 5 dias. Um aumento de 20 centavos. De 20 centavos, com base na inflação, né, do período dos 12 meses. E no primeiro ano também da administração, eles também pediram, né, em setembro, a gente não concedeu e a justiça concedeu lá em janeiro. Né? Então, qual é a justificativa para esse pedido inflação, de 10 centavos? Inflação. Agora é outro. Não foi recomposto em novembro? Agora é outro. Então, então, um ponto é, a cada 12 meses se corrige monetariamente pelo índice de inflação. Agora o que aconteceu é o seguinte, é um reequilíbrio econômico do contrato. Isso não é só em Foz do Iguaçu, é em todo o Paraná, em todo o Brasil. Até 31 de dezembro de 2018, os governos estaduais concediam isenção do ICMS sobre o óleo diesel. Então essas empresas de transporte coletivo compravam o óleo diesel sem ICMS. 1º de janeiro passou a incidir o ICMS sobre o óleo diesel. Aumentou o óleo diesel para essas empresas 34 centavos por litro.
O diesel representa 25% da composição tarifária. Então, 25% de 34 centavos dá 0,85. Né? Tá, mas diante dessa tua planilha, como é que a prefeitura, que tem um histórico de recorrer e, infelizmente, para o usuário não ganhar os recursos, diante da planilha que você está colocando, a prefeitura até pode vir e recorrer, mas pelo visto não vai ter êxito. Então tu concorda comigo que é justo o pleito da concessionária? Eu concordo que os históricos de recursos da prefeitura não têm obtido êxito na justiça. Porque é justo então o pleito da concessionária. Uma pergunta, você disse que essa solicitação de aumento foi protocolada à prefeitura antes da intervenção, né? O sistema de transporte coletivo em Foz do Iguaçu está sob a intervenção de uma pessoa nomeada pelo prefeito. A pergunta que eu diria para você, né? Se chegou a esse ponto, né, de uma intervenção, é porque as coisas não estão funcionando adequadamente, né? Parece que quando se trata de aumento da passagem, se recorre ao contrato e à justeza do contrato. Agora, quando se trata da qualidade do transporte e das obrigações das empresas, não se recorre a esse mesmo contrato. A pergunta é, esse interventor nomeado pelo prefeito, ele pode rever essa discussão agora por uma decisão dele e dizer, vamos conversar mais à frente, quando outras questões estiverem organizadas e em andamento para beneficiar o usuário, ele tem esse poder ou não? É o que ele está fazendo, né? O interventor nomeado, ele já conseguiu... ele tirou o lucro das empresas do primeiro mês e vai retirar do segundo mês para pagar as dívidas trabalhistas. Estamos falando de mais de 515 mil que não tinha. Uma das empresas, essa Gato Branco, ela foi excluída exatamente porque ela não estava pagando os impostos para os governos estadual, municipal, federal e também não estava pagando as dívidas trabalhistas. Então o interventor foi importantíssimo nessa tarefa de sanar as dívidas com os trabalhadores. E com isso os trabalhadores não pararam. A gente estava em uma iminente greve, paralisação do transporte coletivo que ia prejudicar 50 mil usuários por dia. Então, só isso foi um sucesso. E o interventor pode retirar esse pedido de aumento de reajuste de aumento da tarifa do transporte coletivo nesse momento? Ele tem autoridade para retirar, voltar atrás desse pedido? Vamos pensar o que vai acontecer. Se o interventor pudesse retirar, ele tirasse, como é que ele vai pagar os trabalhadores? Se ele está tendo prejuízo. Só 10 centavos. 10 centavos representam os 34 centavos do óleo diesel. Quem é que vai pagar? Né? O que o contrato não está sendo cumprido? O ar-condicionado não está previsto no contrato. Lá em 2010, quando o prefeito da época fez o contrato com as concessionárias, não previu nem escalonadamente, nem progressivamente a colocação de ar-condicionado nos ônibus. O que previu o contrato que não está sendo cumprido? O que a gente sabe que não está sendo cumprido? Né? Que às vezes os motoristas não param nos pontos. Mas que dentro desse ponto do que está previsto ou não está previsto, por exemplo, o Wi-Fi estava previsto? Não, mas é de graça. O Wi-Fi, a prefeitura não está pagando nada. A gente está conseguindo empresas parceiras que coloquem de graça. Não querem Wi-Fi, a gente tira o Wi-Fi. Não é por causa do Wi-Fi que não tem ar-condicionado. O Wi-Fi é de graça. Não, seria uma falsa polêmica que foi colocada. Não entendi. Não, uma falsa polêmica, porque colocou-se a coisa. ou o Wi-Fi ou o ar-condicionado. Nunca se colocou isso. Tá? Tu tá dizendo. Por parte da... Nunca o Faztrans optou por Wi-Fi mas essa ao invés do preocupação, ar-condicionado. Fernando, com a modernidade, por exemplo, há 10 anos atrás era um outro tipo de sistema de ônibus. Não falta um pouco de bom senso das empresas também de colocar carros mais novos com ar-condicionado, proporcionar esse conforto? Porque a gente vê em Maringá, a gente vê isso em Cascavel, são contratos de 10, 15, 20 anos que agora estão sendo colocados carros novos, ônibus novos, mais confortáveis. Pessoal, esse ano a empresa está entregando 36 novos ônibus. A idade máxima da frota de Foz do Iguaçu é bem menor que a de Cascavel. Cascavel, eles têm ônibus de até 10 anos rodando, aqui é 8. Qual é a qualidade do ônibus? Fernando, a título de registro... É o ar-condicionado, vamos pontuar, é o ar-condicionado. O ar-condicionado, exatamente. O ar-condicionado vai ter. Um dos pontos é o ar-condicionado, né? Mas a questão de atraso, frequência, as reclamações são várias, deve chegar todo dia lá à sua mesa. Exatamente. Eu queria registrar que lá atrás, quando se fez esse contrato de concessão do serviço, a legislação exigia uma audiência pública, né?
que teve um aspecto meramente formal na época, assim, porque a população não foi convidada da maneira necessária para discutir esse assunto. E membros do primeiro escalão do atual governo agora conduziram aquela audiência na época. Então, assim, é um processo que vem se acumulando e há muitas responsabilidades aí nesse processo. Em relação aos ônibus, eu queria te perguntar, no ano passado estava previsto uma renovação de quantos ônibus novos eram para ser colocados em circulação e por que eles não foram colocados em circulação? 36 novos ônibus tinham que ter sido colocados até 31 de dezembro de 2018. Como não... Alegação da empresa. Né? Não estou aqui defendendo, mas a alegação deles. E como não foi dada a tarifa, eles não sabiam se iam dar a tarifa, se iam receber a tarifa, tiveram que entrar judicialmente e deixaram para comprar o ônibus, e o ônibus demora a ser entregue. Os ônibus estão sendo entregues agora dia 15 de março. Pelo atraso, o Fostrans multou a concessionária e vai receber a multa prevista no contrato. Qual o valor da multa, Fernando? É irrisória. Está previsto R$800 de multa por atraso. Fernando, a gente está caminhando agora para a nossa reta final aqui. E tem dois assuntos que a gente gostaria de colocar que também estão relacionados a essa questão toda do transporte e da mobilidade, que é a questão que o Fostrans anunciou essa semana, não sei exatamente se foi essa semana, mas foi recentemente, a questão do staff por aplicativo e a questão dos semáforos inteligentes. Isso. Né? Para quando que isso está previsto e em que regiões da cidade que já vai começar a operar? Tá, então, vamos voltar um pouquinho. Quando eu falava das reclamações de transporte coletivo, basicamente são reclamações de que está atrasado ou adiantado no ponto, né? Não está fazendo toda a linha. E isso a gente não tem um mecanismo efetivo hoje de atestar isso e cobrar. Teria que colocar fiscais em todos os pontos para ver se estão parando ou não. Então o Sinfos, o Sistema Inteligente de Mobilidade, vem exatamente para dar esse mecanismo de controle total sobre a frota do ônibus. Nós estaremos colocando um GPS em cada ônibus, faremos um monitoramento de toda a frota de transporte coletivo. Então assim saberemos se está correndo, se está andando devagar, se está adiantado, se está atrasado, se parou no ponto, se não parou no ponto, se fez todo o trajeto, se foi até o final da linha ou não. Então esse Sinfos é importantíssimo para a gente controlar mais ainda o transporte coletivo e, com base nesse controle de informações obtidas, a gente repensar as linhas. A gente vai ficar sabendo onde é que as pessoas mais embarcam e onde elas desembarcam. Então o Sinfos vem para auxiliar essa tarefa. Então essas reclamações do ar-condicionado, nós estamos em conversações com a empresa, o prefeito já declarou que está disposto a abrir mão de imposto para pagar o ar-condicionado, em contrapartida, né, a manutenção desse ar-condicionado, que chega a 30% de consumo de mais diesel, seria arcado pelas empresas, né? E isso está para ser segunda-feira. As empresas vão apresentar já para o prefeito o layout dos novos ônibus com ar-condicionado, mas faltam alguns detalhes jurídicos. Uma coisa é a gente conversar, combinar, agora tem que passar pelo jurídico. Acredito que a gente já possa ter ônibus com ar-condicionado ainda mês que vem. Uma pergunta agora, Fernando, com relação ao nosso ouvinte, ainda lá do assunto do APP. O Adrian Ventorini pergunta por que a prefeitura não cobra imposto sobre quilômetro rodado ao invés da placa. É uma opção. Tem municípios, por exemplo, Campinas, cobra 2% de SSQN sobre o quilômetro rodado, sobre o valor que ele recebe. A gente resolveu cobrar 2% ao final de tudo, dando mesmo. Só claro, talvez essa é uma reivindicação, talvez facilite para o motorista, né? Porque ele não sente a saída do dinheiro do bolso dele de uma vez só, no final do ano. Né? Ele paga aos pouquinhos, a própria garupa descontaria dele esses 2% e repassaria para a prefeitura. Essa é uma reivindicação totalmente válida. Sobre a utilização das vagas de staff por aplicativo, Fernando, fala um pouco para nós sobre isso. Como vai funcionar? Já está em teste? Na prática, o que isso vai melhorar para o motorista? Facilidade, comodidade, né? O motorista ele não vai precisar andar com moedas, que é a grande reclamação hoje. Então o motorista vai chegar, vai estacionar seu carro e vai ligar o aplicativo. Então a orientadora do staff, a menina que fiscaliza lá se botou moeda ou não, primeiro vai olhar no parquímetro. Não tem moeda. Aí ela vai pegar o aplicativo dela e vai ver se aquela placa está com o sistema ligado. Se tiver, passa para o outro carro. Se não tiver,
junto com o aplicativo dela tem uma máquina, né, de uma impressora, essas tipo cartão de crédito, vai imprimir a autuação e vai deixar no para-brisa. Se a pessoa tiver aplicativo, essa autuação, além do papel, vai chegar no aplicativo da pessoa. Então essa alegação de que um flanelinha tirou, o vento levou, a chuva molhou o papelzinho, por isso que eu não paguei, vai ser, né, resolvido, porque a pessoa vai receber a notificação via celular e vai poder pagar via celular a notificação. E ela vai poder também abastecer esse justamente via cartão, via cartão de crédito financeiro, né? Exatamente. Então a pessoa vai precisar dar orientador ali para abastecer. É um autoatendimento, né? A pessoa fica mais autônoma, assim. Tanto o usuário, né? Tanto para ligar o sistema, para carregar o crédito, para pagar a notificação de R$10. Beleza, então. É isso. Os semáforos inteligentes aí são um assunto que interessa muito, né? A gente tem notado muito lentidão nos semáforos em alguns pontos, né? Já a data para esses semáforos inteligentes entrarem em funcionamento, quais regiões, tem uma previsão de tempo, de aproveitamento do tempo com a aplicação desse novo sistema, Fernando? O Sistema Inteligente de Mobilidade, o novo Sinfos, né, ele tem prazo para terminar em julho. Então, né, o prazo final é julho, tem que estar funcionando e a gente está correndo para isso acontecer. É um investimento de mais R$6.700.000 vão ser investidos, né, para melhorar a mobilidade urbana, e dentro desse valor está a questão do monitoramento da frota do transporte coletivo. Né, o que é basicamente esse sistema inteligente de mobilidade? Os semáforos, eles tanto na região central, na JK, na Costa e Silva, na Avenida das Cataratas, eles terão câmeras na frente, algumas já foram colocadas, para perceber a intensidade do tráfego e fazer com que o semáforo abra conforme essa necessidade. Então, um sistema autônomo, né? Poucas cidades têm. Você? Muito bem, são 10 horas e 37 minutos. Né, Fernando, muito obrigado pela sua presença. O assunto é longo. Quando a gente fala de trânsito aplicativo aqui, a gente falou de várias coisas. A internet bomba, e a gente agradece então ao Fernando, mas também agradece aos ouvintes que estão conosco através da nossa live. O Adrian Ventura está conosco, o Marcelo Souza Raiol, a Iva Giroto, Jonathan Melo, Hernan Eduardo, ainda o Rafael Krimprinski e o Carlos Nascimento conosco por aqui nessa manhã do rádio. E o Luiz Araújo, que eu dei uma olhadinha. E o nosso amigo Luiz Araújo está lá também. Muito bem. Voltaremos na sequência com mais informações, mais assuntos dentro do nosso Marco Zero, nessa primeira edição de 2019.